Então, boa tarde, gente. Eu estou aqui participando também da exposição, então tem alguns trabalhos na frente do Galho de Sica, nos Lambes, que são esses primeiros trabalhos aqui, isso, e umas releituras que eu fiz em 2014, esse trabalho de 2013, e umas releituras da época da Copa, releituras de ícones da história da arte europeia, que eu ressignifiquei para o ambiente do Brasil da Copa do Mundo de 2014. E tem alguns pratos também de uma série que se chama Não Cuspa no Prato que Você Come, são resistências civis, também está na exposição. Então eu queria começar falando sobre 2013, o meu envolvimento em 2013 começou em junho, né, nas manifestações, e eu resolvi fazer um trabalho artístico que conversasse com essas questões. Então eu comecei... Gabriela, pode passar assim, um por um? Aí, o anterior, isso, mais um pouquinho. O primeiro, isso. Esse foi o primeiro trabalho que eu fiz, que foi a Gabriela da Paz, foi uma menina que perdeu, uma moça que perdeu o globo ocular, assim, num tiro de uma bala de borracha. Isso me impressionou muito e eu comecei a fazer essa série. E, pode passar, por favor? Então, o Juan ele levou um cinzeiro na cabeça na manifestação do casamento da filha do Barata, no Copacabana Palace. Esse foi um outro professor que levou um tiro. O próximo, ele morreu depois que levou uma quantidade imensa de gás lacrimogêneo, e ele era anão, então ele tinha um problema pulmonar. São coisas que não foram tão divulgadas, assim, né? É uma pessoa que também levou um tiro. Então fui fazendo esses rostos e coletando essas histórias, coletando esses relatos que não eram muito mediatizados, para fazer essa minha história de 2013, né? E aí, pode passar, por favor? Assim, e essa pessoa aqui, eu queria falar um pouquinho dela, que é a Glaze Nana. A Glaze Nana, eu a conheci... Ela estava recebendo ameaças pela internet e ela queria publicizar essas ameaças dela para se proteger. Então eu fiz o trabalho dela, coloquei até um print aqui na época do Facebook, e tem a mensagem dela, né? E o que aconteceu com ela está ali em cima, né? Ela recebeu ameaças pela internet. Um dia, ela queria publicizar a coisa, né? Um dia a jornalista pediu para fazer uma reportagem sobre esses desenhos, sobre algumas histórias, e pediu para algumas pessoas irem acompanhar, né? E aí a Glaze Nana estava querendo fazer uma exposição sobre os trabalhos, eu queria fazer isso, e eu chamei ela para fazer essa reportagem. No dia seguinte, a casa dela foi incendiada, ela ficou em coma e morreu algum tempo depois. Uma história terrível, que me marcou muito, que eu a conheci num dia. Não conhecia pessoalmente, conheci pela internet, conheci num dia. À noite, ou no dia seguinte, não lembro exatamente, mas muito próximo, soube que a casa dela tinha sido incendiada misteriosamente. Então, esse é um fato de 2013 que me marcou profundamente. E aí eu fiz esse trabalho e coloquei na rua. Comecei a colocar na rua, aqui na Praça da Cinelândia. Pode passar, por favor. Então, o coletivo Projetação também colocou alguns desses trabalhos para projeção. Fui colocando na rua, no chão mesmo, né? E em vários momentos, né? Fiz 55 desses retratos, dessas histórias. Sempre com cuidado, saber se a pessoa queria mesmo, né? Então, coloquei em Lambes também, com um coletivo de fotógrafos de ocupação. Pode passar, por favor. E aí, essa aqui na República do Chile. Também participei de manifestações, né, levando os cartazes, as pessoas também levavam os cartazes, distribuir, né, uma forma de denúncia também. Pode passar. Sim. Coloquei lá no evento chamado Ocupa Lapa. E... pode passar. Então tentei publicizar, né, de uma forma
assim, fazendo através do meu trabalho, né, essas histórias que eu fui resgatando. Isso, pode ir passando. E um dia eu estava sempre com coletivos, né? E um dia eu estava lançando um livro, resolvi lançar um livro na rua no São Salvador. E aí coloquei esses trabalhos de forma independente, né? E aí, de repente, eu vi a conversa da praça mudar, né, sobre aquilo que estava acontecendo naquele ano de 2013. E aí eu vi a potência de uma certa da rua, da autonomia que a rua dava. E aí, pode passar, por favor. E aí, agora eu vou entrar um pouco na questão do patrimônio, né, que é a mesa de hoje. Em 2014, eu comecei a fazer azulejos com frases da Constituição. Eu achava que estava acontecendo muitas violações constitucionais em 2014. E aí eu quis fazer uma brincadeira, né? Peguei uns azulejos, fiz uma espécie de azulejo barroco, lembrava uma coisa de português, então, lembrando uma coisa patrimonial, talvez, né? Uma coisa histórica. E comecei a colocar na rua. Existia uma lei de 2013, que era o Eduardo Paes sancionou, que era a lei da street art. Você podia colocar em certos locais alguns trabalhos de arte, né? Então coloquei na rua esse trabalho, colocando várias frases da Constituição diferentes, né? Em vários locais, principalmente em Santa Teresa, onde morava, mas em vários outros. Isso aqui é lá na Maré. Maré? É Maré, né? Isso. No Alemão. E aí fui colocando em vários locais da cidade. Era uma forma de interferir diretamente na vida da cidade, trazer esse pequeno estranhamento, mas que tinha uma brincadeira assim, com algo institucional, né? Lembrava alguma coisa histórica, etc. A minha intenção era essa. E aí fui colocando, né? Fiz vários desses. E aí, depois que eles foram sendo colocados, eles começaram a receber intervenções. Pode ir passando, por favor. E aí, esse daqui coloquei lá na Celarón, na escadaria de Celarón. Coloquei num dia, falava sobre tortura. Celarón foi um artista que morreu também em situações misteriosas. E nesse dia tinha uma equipe de televisão que foi comigo, e aí uma pessoa começou a discutir porque achava que aquilo tinha uma relação direta com a morte do Celarón, que eu estava falando que ele tinha sido torturado, etc. Houve uma pequena discussão, acho que acabou ali. No dia seguinte, 2 dias depois, eu vi que tinha sido tirado aquele azulejo. Então, aconteceu alguma coisa. E aí eles foram recebendo pichações, né, aqui hoje também. Estamos falando de pichações. Eu acho que foi uma forma também da cidade absorveu, né, o azulejo. Né, e ele ficou como um pequeno painel, né, para uma pichação. Né. E tem várias intervenções diferentes, não só em cima, né, mas essa eu achei curiosa, que é um cara relativamente conhecido, né, é o Rock dele. E ele fez esses bonequinhos, né, segurando. Eu achei curioso também que, não sei se foi ele, né, você sabe, mas apagou meu nome ali. Né? Então tem uma coisa da autoria que também tem um certo tabu na rua, né? Meu nome ficava ali no cantinho, ó. E eu queria colocar meu nome exatamente porque eu queria falar o seguinte: tudo que eu estou fazendo é legal, sabe? Eu estou falando de lei, né? Então estou fazendo a coisa legal, eu não tenho medo de fazer isso. Então eu queria botar meu nome por causa disso, né? Mas, e aí foram acontecendo várias coisas, né? Com os azulejos, colocavam cartazes, e aí foram ressignificados também, né? Então tudo para mim achei muito interessante, né? Todas essas outras absorções da rua. Né? Aqui o cara simplesmente passou por cima, assim, como se fosse. Mas também achei interessante, né?
achei curioso esse aqui, que ele respeitou, vários, né? Respeitaram o que estava escrito, né? Então eles fizeram as intervenções, mas não interferiram no texto, né? Então cada um com a sua, né? Esse aqui foi totalmente retirado, tinha uma pessoa que ficava martelando, etc. depois. Esse aqui foi interessante porque era num lugar onde acontecia uma oferenda. Então eu coloquei sobre liberdade de crença, a frase da Constituição. E parece que tinha algum atrito religioso por causa disso. Então algumas pessoas retiraram esse azulejo. Essa é uma outra artista que colocou o trabalho dela perto, viu? Então, pode passar. Então é curioso, né, que eu fui pensando numa certa marginalidade, né, mas brincando com uma institucionalidade. Então eu vou fazer uma coisa que parece ilegal, mas é legal, né? Era uma lei muito recente. E aí acabei também sendo absorvido pela cidade, né, com as pichações em cima do trabalho. E aí eu resolvi fazer outro trabalho que falava de proibições, né? Coloquei adesivos, esses adesivos que normalmente tem atrás do ônibus, que é não fumo, então mudei para outras proibições, né? Então coloquei nos ônibus aqui na cidade esse pequeno adesivo, né? E fui colocando por várias partes da cidade também, interferindo, assim, aqui no mar, né? No evento lá que teve contra a proibição do Crivella, né? Do Queer Museu, então eu quis também falar da teocracia, né? O governo que é dominado pela religião, né? Então, quis fazer essas intervenções, né? Pode passar, por favor. E aí, em 2015, essa é uma ação que a Marcela estava, hein, Marcela? Quase todas. No mar também, Isso, legal. Também trouxe uns livros aqui para mostrar. Bom, eu mostro daqui a pouco. E aí, em 2015 aconteceu a Feira de Arte Rio. Então eu fiz uma ação que era a Feira de Arte Grátis. Então pedi para os meus colegas, assim, artistas, se eles quisessem dar uma coisa, dar algum trabalho. E era dar mesmo, não era troca, não era nada, né? Era simplesmente dar para quem quisesse. Se uma pessoa, assim, a regra não tem regra. Se uma pessoa quisesse pegar tudo, ela pegava. Então, pedi para algumas pessoas e fui lá para a praça do bairro de Fátima. E aí coloquei, assim, como um shopping chão, né, que acontece aqui, né? Só que a ideia era dar, né? A feira de arte, brincando com a feira de arte grátis. Como a gente sabe o valor de uma aula de arte, né? Se alguém não disser, a gente sabe. O que toca a gente de verdade, né? Então, vários artistas, colegas deram coisas, deram discos, livros, desenhos, né? Gravuras. E a gente fez a feira de arte grátis lá. Então, tudo era grátis. Oi? Vamos fazer de novo, Então, o interessante é que eu tinha até esquecido, foi depois da Feira de Arte Rio. Então, tinha uma relação próxima, assim, tinha um diálogo. E aqui eu fiz umas intervenções também nos postes, que eram pequenos lembretes do que tinha acontecido na ditadura militar. Né? Começou aquela ideia de que a ditadura era interessante, né? Para certos grupos. Então, eu comecei a fazer esses lembretes assim. Pode passar por favor. E estou pensando em formas de intervenção, né? A gente está num lugar relativamente institucional, né? Mas a arte, ela não precisa da instituição, né? E até o Alan Capro, lembrado pelo Ricardo Basbal, ele que aqui me lembrou também outro dia, fala, né? Duas pessoas já é uma instituição. Então eu acho que também a arte está em todo lugar, né? Então eu pintei as pessoas, né? Um evento que era o salão de escritório. O tema era indígena e pintei várias pessoas. Pode passar, por favor. E aí, falando das línguas que estavam desaparecidas, indígenas e tal. Aqui também foi aqui na Praça Tiradentes, era um trabalho também. Feira do Bonde,
E aí fiz alguns trabalhos que falavam de tolerância religiosa. Então eram recortes feitos de vários impressos de várias religiões, montando ícones religiosos diferentes. Então fiz o máximo que eu conhecia, e aí fiz essa exposição aqui na Praça Tiradentes. E aqui, recentemente, também esses trabalhos, alguns deles estão aqui na frente do Ariociga, essas releituras que eu tinha comentado. Essa aqui fiz na favela Metrô Mangueira, então trouxe os trabalhos para lá. Pode passar. E aí também fiz uma oficina de desenho com as crianças, algo que também já fiz aqui no próprio bairro de Fátima, na Cinelândia. Eu sou professora, dou aula para criança também, no estado e no município, dava aula no município, saí do município. E aí para relembrar essa coisa do patrimônio e da chação, né, eu fiz esses vasos que foram baseados em vasos áticos gregos antigos. Então, esses vasos tinham cenas de dança, né? Danças gregas. E como a cultura grega, né, é muito valorizada, né, a cultura grega antiga, o pensamento grego antigo, filosófico e tudo mais, permeia ainda hoje a nossa forma de viver, né? Eu quis colocar os dançarinos do passinho no vaso, né? Lembrando que as figuras gregas que estavam nos vasos gregos eram figuras negras também, por conta de uma questão técnica de raspagem do barro, né? E ficava a figura negra, né? E aí eu achei que tinha uma relação direta com o passinho, e inclusive outro dia alguém me falou que o passinho ele é patrimônio imaterial também. Alguém me disse esses dias. Você sabe alguma coisa, Gabriel? Foi solicitado como patrimônio material, mas ainda está em avaliação. Ah, sim. Então, né, acho que casa diretamente com o que a gente está falando, né? O patrimônio material e a arte Bom, e aí fiz essa série de passinhos, né? E esse daqui são as releituras. Gabriela, só quanto tempo que tem aí? Só para eu dar uma olhada. Só pra eu ter... 17, então, beleza. E aí são as releituras na época da Copa do Mundo, né? Essa aqui eu fiz releitura do Picasso, colocando, né, CMH, o que estava acontecendo na aldeia Maracanã, né? A bola como centro, a luz que tinha no quadro do Picasso virou a bola, né? Pode passar, por favor. E aqui os comedores de batata do Van Gogh eram os comedores de bola, né? Com a remoção, né? E aí fiz uma releitura do Banks também, mais ou menos pensando no estilo do Banks, aqui no estilo do Andy Warhol, né? O que era o produto da sociedade de consumo de 2013, né? Consumia-se muita roupa, né? Então, fiz uma coisa por aí. Pode passar. Pensando gente, Basquiat. Então, essa coisa de escrever, né? E o Pinho Sol, do Rafael Braga, as coisas que estavam acontecendo na época, né? Pode passar, por favor. Lembra do Goya, então também a questão das remoções. Como é que é o nome dele, gente? Esqueci. Munch, isso. Então era engraçado porque na Copa tinha esse chapéuzinho, assim, eu achava muito engraçado o chapéuzinho de bobo da corte, né? E aí, pode passar, por favor, o grito, né? O Kit Haring, fiz uma... Aqui é um famoso, né? Pode passar, por favor. Ele faz muitas coisas alegres, né? Então eu quis colocar essa... Estava muito celebrado, né? A repressão estava sendo celebrada, né? Então, mediaticamente, claro. Então eu quis fazer essa releitura. Pode passar. Então vamos lá. Pode ir passando, então. Isso. Fora, né? Sim, na frente do... Eu sei que a Marcela até colou para mim. Pode passar. E esse aqui são as últimas imagens que eu estava pensando na questão do patrimônio, e esse aqui é Auschwitz, né? Auschwitz é um patrimônio? O que a gente pode pensar sobre isso? E aí, no alto tem escrito, né, o trabalho liberta.
Então eu fiz algumas modificações no patrimônio de Auschwitz recentemente por conta das ações, né, da retenção de crianças, da separação dos pais, né? E aí fazendo essa ironia também, né? O que os Estados Unidos se propagam e o que a parte da política deles faz, né? Que liberdade é essa, né? É isso aí. Obrigado.